Olá, meus amigos! Que bom estarmos juntos novamente nesse encontro onde a gente faz tanta troca gostosa, né? De historinhas, de conhecimentos, de o que a gente pensa, como a gente pode pensar diferente também. E principalmente desse momento que a gente nos vincula muito com Deus, com Jesus, né? Então, antes de começar, vamos fazer nossa prece, né? Vamos conversar com o Papai do Céu, agradecer a nossa existência, agradecer cada criação que o Papai do Céu fez, desde a conchinha do mar até os nossos animais que a gente tem em casa, nossos pets, né? Passando até por animais que não existem mais, que são os dinossauros, né? A gente sabe que existiram, mas hoje em dia não existe mais, que Deus criou com certeza por alguma razão, né? Então, agradecer muito a Deus por isso e que a gente possa nesse momento ter entendimento, né, sobre o nosso assunto, que sabe qual é? Os animais também são os nossos irmãos. E aí, vocês gostam de animaizinhos? Quais animais vocês gostam mais, assim? Vocês gostam de cachorrinho? Vocês gostam de gatinho? Vocês gostam de passarinho? Todos eles fazem parte da criação de Deus e têm uma missão muito importante no mundo. E hoje a gente vai conversar sobre o que a doutrina espírita ensina sobre eles. Eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha. Na verdade, é da minha filha. O nome dela é Brisa. Ela é linda, né? Brisa! Hoje ela vai participar do nosso encontro. Olha como ela é linda. Eu vou mostrar ela de perto. Brisa, olha pra lá. Oh! A Brisa é uma Yorkshire. Só que ela tem um pelinho branco, tá vendo? Ela é uma Yorkshire diferente. E hoje ela vai fazer parte da nossa conversinha, né? Então, vamos lembrar de alguns animaizinhos que a gente já viu, que a gente gosta de ver, que a gente acha fofinho, por exemplo, como os cachorrinhos, né? Os gatinhos, eu amo gato também. Só que aqui em casa, as pessoas são alérgicas a gato. Então, a gente preferiu ter um cachorrinho. E tem coelhinho também, né? Tartaruga, já tive marreco, já tive pintinho. E cada um desses bichinhos, eles sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem medo, sentem também quando a gente faz carinho. Essa daqui, todo dia quando a gente chega, ela mostra essa barriga aqui dela, ó. Ó a barriga dela. Ela mostra o barrigão dela e a gente fazer carinho. Ela adora um carinho. Então, assim, quando um gatinho, por exemplo, procura um colo, é porque ele já mostra que ele confia em você, né? Quando um cachorrinho, como a Brisa, como algum que você tenha na sua casa, ele balança o rabinho assim, ele tá mostrando que sente alegria em te ver. Então, se você tiver um bichinho, você pode escrever aqui até o nome dele, tipo, eu tenho um hamster, o nome dele é Godofredo. Vai ser legal a gente saber qual é o nome dos seus bichinhos. Então, assim, Deus, ele criou todos esses bichinhos, esses seres, todos os seres vivos, incluindo a gente e os bichinhos, com muito amor. E assim como nós, seres humanos, os bichinhos, os cachorrinhos, as tartarugas, as borboletas, todos os bichinhos, todos, eles estão aprendendo do jeitinho deles e evoluindo do jeitinho deles. Os animais, eles também têm um caminho de crescimento, né, e de evolução na criação divina. E aí, existe um livro que a gente seguia muito, né, na doutrina espírita, que é um livro montado por Allan Kardec e que se chama O Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta sobre os animais. E ele pergunta o seguinte, aliás, na verdade, ele pergunta uma pergunta sobre os animais, né, que é a pergunta de número 597. Você pode pedir para o seu papai, para sua mamãe, para eles lerem para você. Mas lá naquela pergunta, na resposta, os espíritos explicam
que os animais possuem um princípio inteligente que também evolui. Então, os animais, eles são providos, né? Eles têm inteligência. Você não pode pensar assim, animal não pensa, animal. Ele tem um tipo de inteligência, sim. E esse tipo de inteligência deles também evolui. Isso quer dizer que os bichinhos não foram criados por acaso. Eles fazem parte da lei divina, eles estão caminhando para um progresso, para uma evolução, cada um no seu nível de desenvolvimento. Então, a gente pode entender, de uma forma bem simples, né, traduzindo esse bate-papo de Kardec com os espíritos, que Deus, ele ama os seres humanos, Deus também ama os animais e Deus cuida de toda a criação, né? Por isso que a gente deve respeitar, tratar os animais com respeito e com muita bondade. É claro que existem animais que são mais selvagens, né? A gente não vai chegar, vai fazer carinho, a gente vai chegar, não vai. Mas a gente tem que respeitar, né? E saber que ele tem uma inteligência e que ele está na caminhada do progresso dele também. E aí, eu e Brisa, a gente quer contar uma historinha, né, Brisa? É assim. Existia um menino chamado Lucas. E um dia, o Lucas estava brincando no quintal quando ele encontrou um passarinho caído no chão. Outro dia, aconteceu isso também aqui. A minha vizinhazinha achou o passarinho caído no chão. E o passarinho estava muito assustado e tinha uma asinha machucada. Então, o Lucas lembrou, quando ele frequentou a evangelização, ele aprendeu isso, sobre todos sermos filhos de Deus. Então, ele ficou preocupado em ajudar o passarinho e pediu ajuda para os pais dele para poder cuidar, né? Já que estava com a asinha quebrada, já que o passarinho estava com um jeitinho meio amedrontado. E aí, com muito cuidado, a família foi colocando água, foi protegendo o passarinho e foram procurar quem poderia ajudar esse passarinho. Depois de alguns dias, o passarinho ficou melhor. E aí ele voltou a voar. Quando o passarinho voltou a voar, Lucas sentiu uma alegria tremenda. Mas ele ficou muito contente. Sabe por quê? Porque Lucas sabia, e nós sabemos também, que ajudar um animal é praticar o amor que Jesus nos ensinou. A gente tem que sempre amar e auxiliar o nosso próximo. O nosso próximo também está nos bichinhos, porque também são criações de Deus. E aí, como que a gente pode cuidar dos animais? Vamos ver. Vou pensar aqui algumas formas e você pensa daí. Bom, Jesus nos ensinou a amar esses animais. Então a gente pode demonstrar esse amor como? Não maltratando, porque quem ama não maltrata. Então a gente não deve maltratar os animais. Se possível, né, a gente dá água, dá algum alimento, principalmente quando a gente é responsável por ele, como é o meu caso e da minha filha com a Brisa, né? Então ela não sabe preparar a comida dela sozinha, ela não sabe ligar o filtro, pegar a água dela sozinha, então a gente tem que dispor para ela. Outra coisa também é dar carinho, porque eles gostam disso, né? Eles têm uma inteligência que gosta de sociabilizar. Então, respeitar todos os animais da natureza, não abandonar nenhum bichinho, né? Se você não tem como cuidar de um bichinho que você encontrou e tal, busque ajuda, busque orientação, né? E proteger a vida desses animais, porque cada gesto de bondade com eles faz o mundo ficar melhor. E aí, então, eu convido vocês a pensar, e aí, se vocês, como o Lucas, encontrassem um animal, né, com fome, perdido, o que vocês fariam? Conversem com os pais de vocês, o que vocês fariam juntos aí, né? Imaginem, peguem um bichinho de pelúcia que vocês tenham, finge que encontrou,
disso, brinca de ajudar, né? E se você visse alguém maltratando um animal? Faz um teatrinho junto com seus pais sobre isso. Como será? Como vocês iriam reagir? Como vocês conduziriam, né? E é isso. A gente sempre pode procurar ajuda de um adulto, principalmente, né? Porque às vezes eles sabem mais do que pode ser feito. Então hoje a gente aprendeu que os animais são criaturas de Deus, eles também estão em evolução, eles merecem respeito, proteção, carinho. Olha que bonitinha. Ela fica até com um lacinho, olha o lacinho dela. Uma fofinha. E quando a gente cuida do animal, a gente está praticando o amor ensinado por Jesus, né? Então eu espero que tenha sido bem divertida essa nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado da Brisa. Olha a Brisa, a patinha da Brisa. Olha como ela é fofa. Ela é muito beijoqueira. Ó, ela fazendo assim com a linguinha, é que ela tá dando um beijinho, né? E até a próxima, não é? Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo pelos animais que alegram as nossas vidas. Ajude-nos a cuidar deles com amor, né, meu Jesus, meu nosso amigo? Ajude-nos a cuidar deles com respeito, com responsabilidade, que possamos ter coragem e força para proteger toda a criação divina. Que assim seja. Até a próxima, pessoal.